nós estamos falando da história do movimento de línguas dentro da história da igreja. Hoje nós vamos pegar, na sequência, o movimento irvinguista. O outro nome tem o nome do fundador dele. Esse movimento irvinguista merece um pouco mais de consideração em vista da projeção do fundador. Então, Edward Irving, o nome dele. Então, esse é uma pessoa do movimento, e dentro desse movimento, que leva o nome dele, se manifesta esse tipo de experiência, de glossário, de língua estranha. Edward Irving, homem de cultura, formação universitária, deu brilho ao público presbiteriano na Inglaterra e na Escócia. Foi sua personalidade que deu importância ao movimento que ele iniciou e que hoje está extinto. E ficou algum tempo e com o movimento desaparece de todos. Um dos grandes amigos dele, chamado Thomas Carlyle, é um escritor que dá alguns depoimentos impressionantes sobre o culto irvinguista. Edward Irving era pastor em Londres quando começa o quê? A anunciar a renovação próxima da igreja por meio de uma efusão especial do Espírito. É sempre essa mesma justificativa. Vamos renovar, vamos buscar mais, vamos tomar o Espírito, etc. As estruturas primitivas seriam restauradas. Eu estava achando que a igreja estava fora, precisava voltar de novo ao Espírito apostólico. Ele previu a volta de Cristo para 1864. Então, sempre esses movimentos que tendem para esse lado místico partem para a questão de profecias e não raro se fixam na volta de Jesus Cristo, marca a segunda vinda de Cristo, 1864. Carismas diversos, quer dizer, dons diversos deveriam surgir, sobretudo o dom de línguas, as curas, as visões e as revelações particulares. Então ele disse que se a igreja buscasse mesmo o poder apostólico, tudo isso ia acontecer de novo. E seria uma preparação da igreja para a volta de Jesus, que seria em 1864. Após a morte de Irving, que ocorreu em 1834, e não sobreviveu a volta de Cristo, e não aconteceu, né? O movimento evoluiu em direção ao catolicismo, adotando uma hierarquia, os 7 sacramentos, a devoção a Maria e a Eucaristia. O movimento passou para o lado católico. Embora não se chamasse católico apostólico romano, adotou os sacramentos, adotou a exaltação a Maria, adotou a hierarquia e também a ceia para eles ficou quase que uma missa. Eles consideravam uma Eucaristia. Irving preocupava-se com a situação do cristianismo do seu tempo. Por qualquer razão, não estava satisfeito com a sua pregação. Então ele achava que o cristianismo estava morto, ele achava que as igrejas estavam apáticas, e até a pregação dele, ele achava que não estava boa. Apesar disso, ele atraía para a igreja alguns dos grupos mais ilustres da Inglaterra. Achava que era uma deficiência a ausência em sua vida de certos dons. Então, diz, olha, eu estou pregando, há muita gente que vem para me ouvir pregar, mas falta na minha vida alguma coisa, especialmente. Então ele queria possuir esses dons, que ele achava que faltava, e ele orava para isso. E foi assim que tudo começou. O Senhor não se conformava com simples apresentar a palavra de Deus. Querer que aconteça coisas extraordinárias, ir atrás do espetáculo, atrás do espetacular. Aí a coisa começa. A igreja presbiteriana excluiu do seu ministério e ele fundou outra igreja. É claro, a igreja histórica, as igrejas históricas, tem sua doutrina, tem sua teologia, tem as suas bases bíblicas. Então, se alguém foge, não é especialmente o mestre, que passa a pregar contrariamente à orientação da igreja, não pode ficar, realmente não pode. Então,
a igreja certamente o excluiu. Ele funda uma igreja. Sob sua orientação e inspiração, muitos na igreja começaram a falar com essa outra igreja que ele funda. Então não é mais dentro do presbiterianismo histórico que ele está. Naquele movimento começam então pessoas supostamente a falar línguas. Menos ele não teve essa experiência. Muitas vezes ele era interrompido na pregação por alguém que se levantava e começava a falar. O problema é isso, porque implode a ordem das coisas, é uma coisa que foge do controle, e isso não está de acordo com o ensinamento da Bíblia, que deve ser com ordem e decência, não? Paulo mesmo aos Coríntios, né? Disciplinando a igreja, orientando em relação ao exagero daquele dom, ele ainda disse que devia falar um de cada vez. Paulo queria a ordem. Por mais legítimo que seja o dom, não pode ser exercido de maneira arbitrária. Mas lá começou a acontecer isso. Ele está pregando, de repente alguém se levanta e começa a falar e interrompe a pregação. E ele não se incomodava com a interrupção. Então, se ele mesmo achava que era de Deus, não podia falar nada, não podia ser de Deus. O Carlyle, que é este amigo dele, dá um relato impressionante de uma reunião que aconteceu. Ele diz: uma das profetisas, uma mulher à beira da insanidade, começou a falar línguas. E como o fato era encorajado por Irving, 3 ou 4 começaram também. Aí a congregação inteira entrou em confusão, alguns gemendo, outros rindo, alguns gritando, outros desmaiando. Tudo mais feito mais por um hospício do que uma igreja cristã. Essa frase é do Carlyle, menina, nem do autor aqui do Reis Pereira. É o Carlyle que chega a essa conclusão. Essa reunião presenciada por Carlyle, que estava lá presente, há mais de 100 anos, tem infelizmente em nossos dias muitas que se lhe podem comparar. Carlyle fez o possível para convencer Irving do perigo da sua posição, mas nada adiantou. Como acontece frequentemente em movimentos como este, Irving nem que quisesse poderia deter o movimento, sai do controle, não tem jeito. A observação é de Cutler, outro autor. Ele acende uma chama e, de uma vez acesa, fica fora do seu poder de extingui-la ou de controlá-la. Nesse estranho drama, ele aparece mais como espectador do que como ator. Então, uma vez instalado esse tipo de comportamento na igreja, ninguém mais controla. Por isso mesmo, não pôde ficar na igreja que fundaram. Como ele sai da igreja presbiteriana, funda essa igreja, mas a confusão realmente é tão grande que ele não sai. Ele acaba saindo da igreja que ele mesmo fundaram. E retira-se para o país de Gales, depois muda para a Escócia, onde ele morre novo, aos 42 anos de idade. A igreja continua nas condições missionárias, pelo movimento confuso. Assim fomos até o século XIX, nesse resumo histórico da experiência das línguas. O fenômeno reaparece no século XX, nos movimentos pentecostais. Então perceba, nós viemos desde Irineu, passando por Crisóstomo, toda a história, até o século XIX, e agora entramos neste fenômeno que reaparece no nosso século. O pentecostalismo é o fenômeno do nosso século. Não se pode dizer ao certo como surgiram esses movimentos, nem quando e nem onde. O movimento pentecostal. Com toda a probabilidade, surgiram como subproduto dos avivamentos na Europa e Estados Unidos. Os avivamentos trazem sempre este perigo. Batendo demais na tecla das emoções, acabam seus promotores perdendo o controle das emoções. Dever-se-á isto o fim algo melancólico de homens como Jonathan Edwards e Ian Roberts. Vamos ver aqui nessa história. Então houve grandes avivamentos, grandes buscas do poder de Deus, movimentos que vão levar a igreja a uma santidade, uma consagração maior. Mas quando fizeram isso, foram em direção das emoções, não foram em direção do conhecimento bíblico mais sólido, entendeu? De obediência, santidade de vida, caráter, na verdade, vida espiritual.
e igreja consagrada, avivamento é obediência, é caráter. Não é emoção desempenhada. A emoção faz parte. Quando a pessoa está realmente estribada na palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você entende, né? E você é tocado pela palavra de Deus, as emoções estão presentes. Sem dúvida nenhuma. Ninguém pode realmente ter uma boa lição bíblica, entender realmente o que Deus quer, aquela passagem da vida dele, sem que ele fique com a sua sensibilidade tocada. Mas trazer a igreja com um emocionalismo, dizer, olha, não vamos ficar assim comportadinho, não vamos, as coisas têm que acontecer, realmente aí está o perigo. Voltando ao pentecostalismo, cujo traço característico é considerar o falar em línguas como prova do batismo do Espírito Santo, temos um dado interessante. Seu progresso, no começo, foi lento nos Estados Unidos e na Europa. Mas no Brasil, é a denominação evangélica que mais progride. Então, no começo, nos Estados Unidos foi o começo mais lento, e vindo aqui para o Brasil foi uma área. Uma coisa interessante. O pentecostalismo está fragmentado em vários grupos. Temos aí a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, o Movimento Brasil para Cristo, sendo essas as igrejas chamadas pentecostais. Depois nós temos o movimento carismático, que seria quadrangular, e depois nós temos o neopentecostalismo. O neopentecostalismo são essas igrejas maranatas, que nasceram no bojo do pentecostalismo universal de Deus, que é um refluxo e um redirecionamento do movimento pentecostal, no caso, no Brasil. A semente pentecostal tem frutos no solo brasileiro, bastante. Por que será? O autor aqui diz o seguinte: seria interessante investigar por que razão também o Espiritismo cresceu tanto no Brasil. Porque temos o maior país pentecostal do mundo, mas também o maior país espírita do mundo. Certo? Nós não queremos avançar nenhuma conclusão temerária. Mas acredito que essa questão levantada por Restreira, de que é o país mais pentecostal do mundo, mas também o maior espírito do mundo, é uma questão digna de investigação. Mas, fixando o fenômeno que estamos estudando, não há diferenças sensíveis entre as posturais pentecostais do século XX e as anteriores. Então, se nós analisarmos o fenômeno de línguas dentro das igrejas do nosso século, nós vamos ver que não é diferente quando esse fenômeno se manifestou nos outros movimentos históricos que nós já vimos. Apenas tratando-se de fatos mais recentes, puderam ser mais bem observados e estudados no nosso tempo, não? Havendo muitos depoimentos, além da possibilidade sempre presente de exame objetivo da matéria, bastando assistir a uma reunião pentecostal típica. Então, hoje, é mais fácil investigar. O fenômeno está por aí, qualquer um pode, a qualquer momento, visitar uma igreja dessa e ver o fenômeno acontecer. Suponho, aliás, não estar enganado, dizendo que há atualmente entre os pentecostais no Brasil um certo arrefecimento na apreciação e prática do dom de línguas, havendo maior interesse nas curas na pregação evangelística. Quando o Restreira escreve esse livro, ele está na década de 60, 65, 66, quando o pentecostalismo vem uma curva descendente, suave, abandonando um pouquinho a ênfase em línguas, sem abandonar a prática das línguas, mas aí surge o carismatismo, e depois o neopentecostalismo. A ser verdadeiro, esse arrefecimento coincide com o surgimento do fenômeno de ou nas outras denominações que tanto combatemos os pentecostais. Então o fenômeno ocorre, o carismatismo acontece quando o fenômeno não está em igrejas pentecostais, ele começa a aparecer em igrejas não pentecostais. Isso acontece na década de 60. Certo? Então tem uma clara divisão
para o marco histórico. O pentecostalismo começa no início do século, na virada do século XX, ali de 1900, finalzinho de 1897, 98, como resultado dos avivamentos na Europa e nos Estados Unidos. Esses avivamentos vão para emocionalismo e combinam com o pentecostalismo. Na década de 60, a questão das línguas para de se ficar só no âmbito de igrejas pentecostais. Começam igrejas históricas também a experimentar esse tipo de experiência. O relato da experiência pessoal de um dos mais renomados pentecostais do presente século é contribuição interessante para o estudo e compreensão da matéria. O personagem era conhecido como Pastor Paulo e liderou o movimento pentecostal na Alemanha. Depois de ter lido sobre o dom de línguas na Noruega e nos Estados Unidos, bem como a declaração de que nenhuma pessoa poderia estar certa e ter sido batizada pelo Espírito Santo e não falasse línguas, ele esforçou-se com todo o coração para obter o dom, gastando noites inteiras em oração. Finalmente, no dia 15 de setembro, na reunião da manhã, entre aspas, ele dá o testemunho, o poder do Senhor caiu sobre mim e continuou sua obra no meu corpo através do dia todo. Ele diz: à noite tivemos 7 irmãos juntos, outra reunião de oração. Entre 10 e 11 horas, o efeito em minha boca era tão forte que meu maxilar inferior, minha língua e meus lábios moviam-se como que para falar, sem nenhum esforço da minha parte. Eu estava plenamente consciente nessa ocasião, repousando inteiramente no Senhor, profundamente feliz, e deixei tudo isso acontecer sem poder falar. Mesmo se tentasse orar em voz alta, não poderia, porque nenhuma das minhas palavras alemãs combinava com a posição da minha boca. De igual modo, nenhuma palavra de qualquer língua que eu conhecia combinava com a posição da minha boca. Vi então que minha boca estava falando silenciosamente numa língua estranha, e percebi que ainda iria ser concedido falar em palavras correspondentes. Mais ou menos às 11 horas, a maior parte dos presentes voltou para suas casas, especialmente os que tinham de trabalhar cedo no dia seguinte. E assim permaneceram comigo apenas 2 irmãos, um dos quais era o reverendo H. Ao orarmos, minha boca começou de novo a mover-se. Percebi que o que me faltava era a habilidade para dar sons aos movimentos dos meus lábios. Apelei ao Senhor para que concedesse isso, e logo fui movido a falar. Mas agora algo maravilhoso aconteceu, quer dizer, parecia que um novo órgão estava se formando em meus pulmões, que produzia sons que combinavam com a posição da minha boca. Como os movimentos da boca eram muito rápidos, isso aconteceu muito depressa. Desse modo, uma língua maravilhosa surgiu em sons que eu nunca tinha ouvido antes. De acordo com o tom, tive a impressão de que poderia ser chinês. Depois veio uma língua inteiramente diferente, com uma posição também diferente da boca e sons maravilhosos. Em vista de termos naquele dia reuniões missionárias em favor da China e das ilhas do Pacífico do Sul, pensei naturalmente que poderia ser uma língua dessas ilhas. Não sei quanto tempo farei assim, seguramente alguns minutos. Então eu comecei a falar em alemão, louvando e cultuando a Deus. Estava sentado durante todo esse tempo, mas meu corpo era sacudido por um grande poder, de maneira nenhuma desagradável ou doloroso. Essa é o testemunho desse pastor Paulo, apostolado alemão. Agora comentário sobre. Sem querer antecipar conclusões, é de observar-se nessa experiência tão minuciosamente dilatada uma certa ingenuidade da parte da testemunha, bem como uma preocupação de obter o dom que julgava necessário à sua experiência espiritual. Noites e noites cansativas em oração buscando uma só coisa. Em lugar de se dedicar a outros aspectos da vida espiritual, esforça-se exclusivamente para obter justamente aquele dom que o apóstolo Paulo considerava o menos importante. Essa busca sistemática, finalmente, consegue seu objetivo, e o homem se crê na posse do dom. Começa a falar que supõe,
supõe, na sua ingênua credulidade, que se trata de chinês ou de uma língua do Pacífico Sul. Daí por diante está tranquilo, conseguindo satisfazer a sua inquietação espiritual. Agora é comunicar o fato aos outros, a fim de que busquem a mesma experiência, em detrimento de outras experiências muito mais importantes e necessárias à pregação do Evangelho. E quanto a isso de falar chinês ou polinésio, a ideia é absolutamente descartável, que nenhum missionário pentecostal falou essas línguas sem ter procurado aprendê-las pelos meios normais. E ainda esse próprio Paulo, outra interessante contribuição. Ele começou a cantar em línguas hinos conhecidos. Era a versão de um hino que já conhecia. Aí ele dizia o seguinte: Shuatia, Shuatia, Otipirotirapea, Akinuku Tarifungo, Unipara Ratungo, Lachi Bungo Tituta. É um hino que apareceu com essa linguagem. Qualquer um pode ver, ele diz, qualquer um pode ver como é notável a língua dessas palavras. Ea, fumo com tudo e com tal. Esquisito. E o que é mais notável? Há mais rima nesse hino em línguas que nas palavras alemãs. Quando eu fiz essa descoberta, só podia mesmo procurar ele disse isso. Além da ingenuidade já referida, é de notar-se nesse hino as aliterações a que também já fizemos referência e que nos ajudam a compreender o fenômeno. Antes de chegar ao fim desse estudo, quero citar dois casos curiosos de glossolalia fora dos meios cristãos. Então, até aqui, inclusive esse caso na Alemanha, é tudo dentro do cristianismo. Agora, dois casos fora do cristianismo. O primeiro é de Helena ou Helen Smith, relatado pelo professor Fleur Noir, da Universidade de Genebra. Ele escreveu um volume sobre o assunto. Deside à la planète Mar. Helen Smith era uma jovem, filha de pai húngaro e mãe suíça. Já começa por aí. O pai é húngaro e a mãe é suíça. Sua mãe tinha visões de dotes mediúnicos. E vive numa mediunidade. Seu pai era um respeitável poliglota. Falava húngaro, alemão, francês, italiano, espanhol e inglês. Ainda conhecia o latim todo. Então veja que ambiente a Helen Smith foi criada. A mãe com visões de mediunidade e o pai era poliglota. Relacionando-se com os espíritas, veja agora, em 1892, com 28 anos de idade, ela tornou-se a principal médium do grupo. E ela se dizia sob a direção de um espírito. Nem mais nem menos ela chamava de Conde de Cagliostro. Nos transes, Helena contava histórias de suas outras vidas como esposa de um príncipe hindu, como Maria Antonieta e como habitante do planeta Marte. Os irmãos veem onde o fenômeno e em quem o fenômeno se manifesta. Né? Uma pessoa que diz que a reencarnação da esposa do Conde de Cagliostro, que foi Maria Antonieta, e que em outro tempo veio do planeta Marte, precisa muito de credibilidade para acreditar. Também falou algumas palavras, presumivelmente em sânscrito e árabe, mas não se adiantou muito nesse terreno de sua ciência, porque ela aí poderia ser testada. Quer dizer, se ela vai falar o sânscrito ou árabe, alguém pode entender. Se alguém conhece a língua, pode desmentir, mas eu não vou lá, não é isso? Então ela não se aventurou muito nessas línguas mais conhecidas. Ela se restringe, sabe ao quê? Ao marciano. Eu vou falar marciano, eu vou dizer assim, mais fácil. Né? E o problema, gente, é que a pessoa quer ser, acredita que isso é bom. Na língua marciana, ele escreveu também muita coisa em caracteres adequados. Mas as conclusões a que chegou o professor Bruno podem ser resumidas assim. A linguagem marciana era uma contrafação pueril, um travesti infantil do francês.
embora sua elaboração revelasse uma habilidade linguística hereditária integrada no subconsciente de Helen Smith, que vinha à tona dos seus transes mediúnicos. Então, ela saiu à mãe, se não pode gostar de mediunidade. E herdou do pai a capacidade linguística, e uniu as duas coisas. Numa dessas ocasiões, em que Helena cantou uma língua estranha, depois ela disse: não sei por que falei essas palavras, mas fui obrigada a proferi-las a despeito de mim mesmo. Que valor uma coisa como essa, que a pessoa fala e não sabe o que falou, e nem o que falou. Isso tem um paralelo dentro do Novo Testamento, dentro da Bíblia. E vejam que isso aqui é dentro do Espiritismo. Tem gente falando ali dentro do Espiritismo. Trata-se aí da possessão do Espírito por um poder sobrenatural, segundo cria a médium. Fato semelhante ocorre com os que falam línguas dentro do cristianismo. Referindo-se à língua de Helen Smith, o professor Florbois diz: eram declarações simples e incoerentes, em estado de êxtase, misturadas com exclamações emocionais, que se podem também notar no sono, no sonambulismo, na alienação mental e nas crianças. Então, esse é o caso de Helen Smith. Médico espírito falando isso. Outro caso, escritor norte-americano, ele tem um pseudônimo, é Albert Le Baron. As suas experiências foram publicadas num livrinho, Proceedings of the Society for Physical Research, Procedimentos da Sociedade para a Pesquisa Física. Quem introduz o livro é o tal de William James. Le Baron entrou em contato com espíritas também. Então, o caso do Le Baron é dentro do espiritismo. Ele participou de várias sessões. Ficou sabendo que era a reencarnação de um faraó do Egito. Cidadão melhor, me informando aí que o senhor, um faraó reencarnado. Exatamente. Ninguém quer ser um escravo, um carregador de pedra. Um certo dia começou a falar uma língua completamente estranha. Supôs que estava falando numa língua que conhecera noutra existência. Sendo escritor, anotou as palavras da língua estranha e posteriormente sua tradução. Eis um exemplo: te rumete tal, ileerete leere, luto cere, imperecere leluto, oncoquere sepetere luti, oncodecere tebere tecure, sintetelute sintecuro, oromoimo imperlute selete, singe, eru, ima. Falou isso. Como é o escritor? Ele escreve o que ele disse. Le Baron mesmo propôs uma série de explicações para o fenômeno, mas não nos interessa referi-las porque estamos tratando de fenômeno em nossas igrejas evangélicas. Há, contemporaneamente, uma revivescência glossolária. Estava sendo novo esse interesse, essa ênfase nesse tipo de línguas esquisitas. Nas denominações tradicionais, nos batistas, por exemplo, que antes resistiam aos excessos pentecostais, estão alguns dos seus ministros a ultrapassarem as primitivas barreiras. Episcopais, presbiterianos e até mesmo batistas estão falando línguas. A diferença entre eles e os pentecostais é ínfima. Depoimentos a respeito do assunto são abundantes. Dentre eles salientam-se os de Harold Bredesen, ministro episcopal, que recentemente dirigiu reuniões na Universidade de Yale, em que a glossolária se manifestou entre alguns estudantes, independentemente da fé que professavam, o que não deixa de ser também curioso. Seria longo referir as experiências de Bredesen e de outros que perfilham suas ideias. Não são elas, entretanto, diferentes de outras que já vimos neste estudo. É sempre o mesmo fenômeno a repetir-se, que cabe, portanto, dentro das mesmas explicações. Vamos, pois, explicá-las. Hoje, nós terminamos a análise histórica.
desde Irineu, que foi o primeiro a mencionar o fenômeno, ele mesmo não tinha presenciado. Lembra que ele escreveu que alguns diziam, passando por Crisóstomo, que deixa claro que no seu tempo, no quarto século, esse fenômeno não estava presente na igreja, ele declara isso explicitamente, porque quando ele comenta 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele se refere a esse dom de línguas como algo estranho e não poderia ser detectado, porque ele disse, o fenômeno não existe em nossos dias na igreja. Então esse testemunho de Crisóstomo, no quarto século, nos deixa bem claro que o que aconteceu em Corinto não foi uma coisa que permaneceu na igreja. O testemunho suspeito de Crisóstomo, no quarto século, diz, olha, isso foi lá, aconteceu em Corinto, um problema, nós não temos luz sobre o assunto para dizer exatamente o que foi, até porque essa não é a experiência nem entendendo a igreja hoje. Quer dizer, Crisóstomo está dizendo, não existe esse dom de línguas na igreja hoje. O que aconteceu em Corinto tem que ser estudado à luz daquele contexto e com a luz bíblica que temos agora. A outra coisa que vimos foi que ao longo da história, entre fanáticos e místicos religiosos, quer do ramo evangélico, quer do ramo católico, tiveram essa mesma experiência. Então, é uma experiência que se restringe ao cristianismo puro evangélico, uma experiência que está dentro da poesia. Acompanhamos o fato de que as outras experiências que vêm junto com as línguas experienciam o movimento, que fazem profecias não verdadeiras, em alguns casos anunciam a volta de Jesus Cristo. Isso não acontece, e em praticamente todos os casos perde-se o controle da situação. Outra coisa a se mencionar é que essa questão de línguas está dentro do espiritismo. Os médicos espíritas já mencionados, Lelavon e Harry Smith, que são do espiritismo, têm a experiência da reunião. Devemos dizer que entre os muçulmanos, os islamitas, há experiência que o grosso horário também está presente. Então, amados irmãos, na próxima vez, próxima quarta-feira, nós vamos para as conclusões. Vamos fazer uma análise ponto por ponto, direitinho, já tirando conclusões do que essa experiência grosso horário, no passado de hoje, realmente que luz temos a respeito disso. Conclusões essas que nos levam de novo, né, a dizer, é um dom que nós não queremos, é um tipo de experiência que nós não queremos. Paulo não queria para si, Paulo não queria para o Corinto, e nós não queremos. Por todas as razões que vamos alinhar as conclusões do próximo quarta-feira. Deus abençoe nesta busca e que nós possamos, iluminados pelo Espírito Santo, valorizar aquilo que Deus valoriza. Paulo sempre disse, procurai os melhores dons. Eu quero mais que vocês profetizem do que vocês procurem as dons. Por que essa preferência? Porque a profecia é uma mensagem de Deus. O profeta traz o recado de Deus numa linguagem que você conhece, que você vai publicar na sua vida. Isso edifica a igreja. Não? Então, nessa direção que nós vamos caminhar. A luz que nós vamos tirar do Novo Testamento vai nos levar justo na direção contrária do pentecostalismo. Exatamente na direção contrária. Essas mutações históricas que eu resolvi compartilhar com os irmãos, que os outros estudaram, só confirmam o nosso ponto. São pontos históricos, livros, datas, pessoas, situações, que não podem ser deixados de lado numa análise fria da experiência. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por tua palavra, que é a verdade. E é a verdade também em relação aos dons espirituais. A Bíblia é explícita e tem ensinamentos claros para quem quiser compreender a respeito dos dons espirituais, especialmente esses dons ligados aos sinais, aos prodígios, as línguas, no caso, o verdadeiro dom de línguas, de Atos 2, que foi uma experiência comprovadamente que nunca mais aconteceu fora do tempo apostólico.
Infelizmente, algumas pessoas, até bem intencionadas, desejando uma vida espiritual mais funda, acham que a demonstração dessa vida espiritual mais funda tem que ser com algo exterior, tem que ser com algo que elas vejam e elas percebam, mas, na verdade, a experiência espiritual por excelência é dentro do coração. A experiência espiritual por excelência é aquela que estuda a Bíblia, deixa a Bíblia falar, entende o que quer dizer e obedece no seu dia a dia, incorporando a tua palavra num caráter santo, consagrado e puro. Queremos, como sempre, ser iluminados e dirigidos pelo Santo Espírito nesse terreno que é tão delicado em nossos dias. Não com vaidade ou orgulho espiritual, muito pelo contrário, porque quando nós procuramos nos consagrar, quanto mais nos consagramos, quanto mais humildes nos tornamos, por saber o quanto nós devemos. O que desejamos é firmar a nossa vida solidamente sobre a tua palavra e, dentro do possível, ajudar a pessoa de mente aberta, de coração aberto, e que queira conhecer com isenção de ânimo o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Não é para discussão, não é para verdade, mas simplesmente para fundamentar a nossa esperança no teu nome, devidamente interpretada e compreendida. Abençoe esses irmãos, o ministério que estamos confiando, para que com fidelidade eles obedeçam a tua palavra, buscando os melhores dons, especialmente de falar da tua palavra, onde eles estiverem. Fortalece-nos na fé, e que a nossa espiritualidade seja de dentro para fora. Nenhum movimento, nenhum estereótipo, nenhum padrão exterior de comportamento, mas sim o caráter, a personalidade dentro da vontade de Deus. É o que nós desejamos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.